Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica. Esperamos que você esteja bem, que neste momento de pandemia você esteja confiante no Senhor. E vamos retomar aqui este nosso momento de oração e reflexão. Então, para iniciar, vamos invocar a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazemos a oração inicial juntos. Senhor, envie-nos o seu Espírito, para que possamos ler e interpretar o texto bíblico de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentai em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e o sare. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Vamos agora à reflexão com o professor Eugênio.
Esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir é muito interessante para a gente analisar qual que está sendo a nossa atitude enquanto pessoa, enquanto cristão. E quando eu falo de pessoa, eu já quero concluir aqui que a nossa opção de cristãos já significa que está implícita na opção de pessoa que a gente é. E porque as duas coisas não dá para separarem. A gente é pessoa e é cristão enquanto é pessoa, porque foi uma opção que a gente fez enquanto pessoa humana. E por isso essa parábola do semeador questiona a nossa vida. Porque a palavra é fácil até de entender. É só a gente ler um pouquinho, estudar um pouco e aprofundar um pouquinho e a gente acaba entendendo. Mas que significado que tem isso para a minha vida? Que significado que tem isso nos nossos procedimentos com relação às outras pessoas, com relação ao mundo? E olha que eu nem vou falar aqui com relação a Deus, porque ao falar no procedimento com relação às pessoas, com relação ao mundo, implicitamente eu já estou falando no meu relacionamento com Deus. Porque tudo aquilo que eu faço para o próximo, meu irmão, eu faço também para Deus. E a nossa atitude de cristãos é com relação às pessoas, com relação ao mundo, à casa onde moramos. Pois bem, o semeador sai para semear e Jesus conta que parte dessa semente cai na beira do caminho, outra parte cai entre os espinhos, cai ali na quiçaça, que a gente chama, né? Outra parte dessa semente cai em terra boa e Jesus vai dando o exemplo. Por exemplo, né? A que cai em terra boa, fertiliza, dá fruto, fica bonita, um resultado esplêndido. A que cai na beira do caminho, um chão pisoteado, a semente nem chega a germinar direito. Outra parte cai no meio da quiçaça e ela cresce, mas é sufocada pelos espinhos, pelo mato. Pois bem, como é que essa palavra de Deus funciona na vida da gente? Que resultado que ela traz? A gente faz com que essa semente germine, cresça, fortaleça, dê frutos, frutos em obras, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com o mundo. Ou ela age da seguinte forma: a gente fica contente, a gente fica entusiasmado porque a gente conhece a palavra de Deus, mas não traz nenhum resultado na nossa vida prática, no nosso relacionamento saudável com relação às pessoas, com relação ao mundo. Ou nós somos daquele tipo que nem sequer essa semente chega a germinar. Embora a gente conheça, mas não tem fruto nenhum, não dá, nem nasce, morre. Antes a semente já apodrece e nem germina. É essa interrogação que nós precisamos fazer na nossa vida. E olha, nós estamos passando assim por essa pandemia, esse momento de sofrimento, tantas pessoas necessitando da nossa ajuda e às vezes até nós mesmos estamos necessitando da nossa ajuda, da ajuda de outras pessoas. E a gente fica imaginando até muitas vezes que Deus nos abandonou, mas na verdade Deus não nos abandona em momento algum. Pelo contrário, Ele dá condições para que a gente possa crescer cada vez mais. Porque Deus nos proveu de todas aquelas capacidades e possibilidades que nós precisamos para ter uma vida cristã saudável, bem vivida.
E como é que a gente vai demonstrar isso? Quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente coloca em prática. Que toda essa situação de vida que nós estamos passando agora, essa reflexão do evangelho de hoje, da parábola do semeador, chame a nossa atenção, nos questione, nos coloque diante de uma situação de conflito para perceber o que nós estamos fazendo, como estamos fazendo, por que estamos fazendo. Assim, dessa maneira, nós poderemos pautar a nossa vida naqueles princípios que Jesus Cristo nos mostrou e podemos dar o exemplo às pessoas, um exemplo à humanidade, porque dessa forma nós construiremos uma sociedade conforme os planos salvíficos de Deus, o reino de Deus. Esse reino será instaurado neste mundo através das atitudes das pessoas. Que Deus nos dê força, que Deus continue nos acompanhando e que nós possamos mostrar ao mundo, através do nosso exemplo, como é que se deve viver humanamente bem para que tenhamos uma vida de felicidade. Para você refletir um pouquinho sobre isso que nós acabamos de ouvir do Evangelho e dessa reflexão, estou sendo terra dura em um caminho de orgulho e de autossuficiência? Alguma vez foi o meu caminho? A palavra de Deus é para mim uma realidade que eu levo a sério ou é algo que eu só procuro às vezes e principalmente quando eu preciso? As propostas de Jesus são a referência fundamental da qual a minha vida se constrói ou deixo que os outros interesses e valores sufoquem os valores do Evangelho? Pense um pouquinho, reflita e depois nós daremos continuidade à nossa oração. Este Evangelho em reflexão de hoje nos mostra que não basta simplesmente buscarmos a palavra de Deus, mas precisamos dar frutos, ser terra boa que produz frutos. Então convido você a, neste momento, orar comigo através da oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo
Diante de toda essa reflexão, em momento de oração e meditação, convido você a fazer um compromisso de buscar uma maior abertura à palavra de Deus no seu cotidiano, se ainda não faz, a buscar um momento no seu cotidiano de procurar a leitura da palavra, mas mais ainda se lembrar que é necessário colocar esta palavra em ação, em obras, ser fértil e dar frutos. E como palavra, levar o versículo 23, a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Agora a oração final que você pode acompanhar aí na sua tela. Ó Deus, mistério inefável, cuja palavra inunda o ser humano, a todos os seres humanos e todo o cosmos, atraindo para dentro e para cima a flecha da evolução. Queremos expressar-te nosso desejo de participar nessa marcha ascendente e interiorizante de todos os seres para ti. Ajudados por essa sua palavra que podemos descobrir plenamente presente em toda a realidade. Tu que vives, alentas e inspiras desde sempre por milênios e milênios. Amém. Agradecemos por participar conosco nesta reflexão e lembro que na descrição do vídeo existe um link para você se cadastrar para receber o nosso conteúdo. Um grande abraço, fiquem com Deus.